Olá, meus amigos de todo o Brasil. Estamos começando mais uma vez, diretamente do Complexo de Ensino Renato Saraiva, mais uma aula de Direito Constitucional e, na perspectiva atual, trabalhando agora com a preparação para o concurso de técnico judiciário na área administrativa do concurso do TRT de Sergipe. Com certeza, estamos aí já com o edital publicado, estamos já de frente para aquelas matérias que certamente serão cobradas no nosso concurso e dentro de cada matéria, com aqueles assuntos que são os assuntos principais. E nesse curso de revisão, nossa proposta será efetivamente essa, trazer aqueles principais assuntos que têm alta potencialidade de cair, tentar aí pincelar, passear pelos principais institutos do direito constitucional à luz da perspectiva da cobrança dessa matéria pela instituição, pela banca examinadora que é a Fundação Carlos Chagas. Então, neste momento, nós vamos iniciar falando aí de princípios fundamentais e de teoria da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, mas antes de partir para o enfrentamento do nosso tema, eu queria apenas informar a todos vocês que eu vou pedir, na verdade já pedi que fosse disponibilizado na área do aluno alguns materiais de apoio para que você pudesse efetivamente se nortear nesse estudo. Perceba, não são materiais teóricos, não são materiais de doutrina, são alguns materiais complementares que de alguma forma podem direcionar, podem nortear, podem fomentar o seu estudo. Então, nesse primeiro momento eu queria fazer referência ao primeiro material de apoio, chamado 10 dicas de preparação para concursos jurídicos, 10 dicas de preparação para concursos públicos, na verdade, 10 dicas de preparação, à luz, é um material à luz da obra do professor William Douglas. Todo mundo conhece o professor William Douglas, parceiro aqui nosso do Complexo de Ensino Renato Saraiva. E o professor William Douglas hoje, cujo currículo fala por si, dispensa maiores comentários, é a maior autoridade hoje em preparação para concursos públicos no nosso país. Para quem não sabe, o professor William Douglas tem uma larga experiência que pode ser traduzida em suas aprovações como, em primeiro lugar, no vestibular de Direito da Universidade Federal Fluminense, em primeiro lugar no concurso para delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, em primeiro lugar no concurso para defensor público no estado do Rio de Janeiro, também em primeiro lugar no concurso para juiz de direito no Rio de Janeiro, oitavo lugar para juiz federal, dentre tantos outros cargos nos quais ele já logrou êxito e ele já foi aprovado. É um parceiro nosso aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, que tem a obra Como Passar em Provas e Concursos, tudo que você precisa saber e de fato nunca teve a quem perguntar, mas de fato os alunos até dizem, professor, mas essa obra é muito grande, são quase 1000 páginas sobre como passar em provas e concursos, eu estou na reta final, eu estou na iminência de submeter ao exame, portanto, eu não tenho como me debruçar agora sobre todas essas técnicas. Olha, eu recomendo num futuro então, se você não tem tempo agora, que você leia, para a sua vida concursal é bastante interessante. Mas para que você não fique à margem dessas dicas, eu sintetizei, conversei com o professor William Douglas, desse propósito, sintetizei 10 dicas básicas, pegando efetivamente o sumo da obra. Com certeza você vai na obra depois e aprofunda essas dicas, mas aqui vão as dicas nucleares que já estão aí disponíveis na área do aluno para vocês. Além desse material de 10 dicas de preparação, que fala desde a leitura de códigos, desde a leitura da Constituição, de jurisprudência, de súmulas, desde a administração do tempo na hora da prova, quanto tempo reservar para marcar no gabarito, técnicas efetivamente de realização de prova, técnicas de estudo propriamente dita, tudo isso está no material 10 dicas. Mas, além desse material chamado 10 dicas de preparação, nós enviamos também, meus amigos, um material chamado Técnicas do Chute Consciente. Exatamente, não estranhe essa minha informação, Técnicas do Chute Consciente é um material sério, é um material que trabalha com técnica, se é técnica porque é científico, já foi testado, mas é claro, é uma orientação, é uma tendência, eu não tenho como lidar o gabarito, eu não sou Madame Zoraide, eu não sei o que a banca vai efetivamente apontar como resposta correta. Mas claro que a partir da nossa experiência, ao longo de todos esses anos, na preparação para provas e concursos públicos, temos o quê? Nos debruçado sobre como as bancas examinadoras elas vêm elaborando as questões e como elas vêm colocando as pegadinhas, as chamadas cascas de banana. E aí, qual é o intuito dessas técnicas do chute consciente? Não substituir o estudo. Aliado ao seu estudo, nós apontarmos aí quais são as principais orientações que você deve seguir quando efetivamente se deparar com a questão não sabida.
Se você se deparar com uma questão não sabida, você pode trabalhar, por exemplo, eu não vou aqui nesse momento me resumir a falar das técnicas, porque estão no material, mas uma das técnicas, apenas uma, por exemplo, é chamada palavras exclusivas. Palavras exclusivas que normalmente tendem a estar errado em concurso. E você poderia me perguntar, Éden, quais são essas palavras exclusivas? Eu diria, sempre, todo, nunca, nenhum, somente, apenas e tão somente. Essas palavras tendem a estar errado. E por que tendem a fazer com que a assertiva, o gabarito, fique errado? Porque nas ciências humanas e no direito, mais ainda, quase tudo tem uma exceção. E se você diz nunca, nenhuma hipótese, em todas as hipóteses, somente, a tendência é que essa resposta esteja errada. Perceba, eu não disse que sempre essa assertiva estará errada, porque senão a minha própria fala, por conter uma palavra exclusiva sempre, ela estaria padecendo de vício. É uma orientação, uma tendência. E, normalmente, se você tiver aí uma expressão que traga palavras inclusivas, uma assertiva que trabalha com palavras inclusivas, pode, em regra, em linha de princípio, eu tenho a impressão também que a tendência é que essa assertiva esteja correta. Tudo jóia, meus caros? É como eu sempre digo, se lhe for dado uma assertiva em aramaico, e você efetivamente não falar aramaico, e eu lhe perguntar, está certo ou está errado, o seu percentual de acerto é 50%, e quanto a isso não resta a menor penumbra de dúvidas. Mas se eu lhe der uma assertiva em português, versando sobre as ciências humanas, mais especificamente sobre uma matéria que você já viu, já conhece os seus fundamentos básicos e os princípios estruturantes, eu lhe pergunto, será que o seu percentual é apenas 50%? Claro que do ponto de vista numérico pode até ser, mas eu lhe garanto que do ponto de vista substancial, do ponto de vista até eu diria teleológico, é claro que você tem mais chances de acertar do que errar se você acreditar na sua intuição, principalmente naquelas provas que trazem penalidades. Acredite na sua intuição e chute consciente, porque com certeza é melhor do que deixar em branco e aí deixar perder a oportunidade de potencializar a sua nota. Tudo jóia? Esse é o segundo material. E para fechar, eu enviei também para a área do aluno um material chamado Descomplicando a Competência dos Entes Federados. Olhe lá, todos nós lembramos aqui daqueles artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição Federal. Os artigos 21 ao 24 da Constituição Federal que traduzem a competência dos entes federados, União, Estados, DF e municípios, competência privativa ou exclusiva, comum ou concorrente, tanto para legislar quanto para administrar, tanto legislativa quanto administrativa. Meus amigos, me debruçando sobre provas de técnico, porque já fui técnico também no Instituto Federal da Bahia, e quando estudava para os concursos de técnico, eu sempre padecia nessas questões, eu sempre sucumbia nessas questões. E o que eu fiz? Eu desenvolvi, realmente esse material é uma criação minha, a partir dos meus estudos para as provas de técnico, quando me submeti às mesmas, eu desenvolvi o estudo chamado Descomplicando a Competência dos Entes Federados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar, mas esses 4 artigos somados, eles totalizam 82 incisos. Se você somar todos os incisos do 21, 22, 23 e 24, você totaliza aí 82 incisos. Meus amigos, 82 incisos que eu procurei sintetizar em apenas 10 palavras ou expressões-chave. Perceba, é uma redução muito grande. E essas 10 palavras ou expressões-chave, que estão também no material, Descomplicando a Competência dos Entes Federados, têm feito com que os alunos tenham acertado as questões. Olhe lá, eu não conheço uma questão com toda a honestidade intelectual que não possa ser respondida sobre competência a partir deste material. Acredito que pode ser útil para você também. E antes de mais nada, se você não entender, se você efetivamente não compreender como funciona a sistemática e quaisquer eventuais outras dúvidas que porventura lhe apareça, lhe assalte, você pode me mandar um e-mail para o e-mail de perguntas, o e-mail edemresponde, edem, responde@gmail.com, o e-mail certamente aparecerá aqui na tela. E se você quiser também, eu faço revisões periódicas no Twitter, revisões periódicas tanto de direito constitucional quanto de direito administrativo, porque são aquelas disciplinas com as quais trabalhamos, com as quais temos mais afinidade. E se você quiser me seguir no Twitter, nós estamos aí no @edemnapoli, endereço que também aparece aí no seu vídeo. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Respiremos fundo, arregacemos as mangas e vamos ao trabalho.